Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Estúdio Vlog. E hoje eu vou começar o Estúdio Vlog falando sobre como eu faço as minhas anotações. Eu acho que já deu pra perceber, né, pra quem assiste aí os últimos vídeos, que eu utilizo uma folha branca pra anotar tudo. Ano passado, para o estudo vestibular, eu usava um caderno e dividia em matéria. Só que, por exemplo, biologia, que é muito extenso, acabou que eu sempre tinha que trocar de matéria e eu acho que isso deu uma desorganizada muito grande. Então, esse ano eu decidi separar tudo em blocos. Então, sempre que eu acabo uma playlist, eu grampio as páginas e inicio a nova playlist de cada matéria. Outra coisa que me ajuda muito é a minha pasta sanfonada, que eu mostrei no início do vlog. Essa pasta, ela é dividida em letras e cada letra significa uma matéria. Então, tá simplesmente organizado em conteúdo e matéria. Eu acho que não tem muito segredo e eu quis falar porque eu recebi um comentário recentemente perguntando como eu me organizava para fazer as anotações e para falar sobre a minha pasta. Escrever em uma folha branca às vezes é um desafio, não vou negar que às vezes as linhas ficam um pouco tortas, mas a prática faz com que você se apegue e se acostume a escrever na página toda branca. Nesse dia eu quis testar um método diferente para estudar, que era basicamente separar por horas. Então eu comecei o primeiro bloco 6 horas da manhã e eu quis deixar anotado isso. Só que um erro que eu fiz foi ter feito esses blocos de manhã cedo. Então, quando eu acabei o primeiro bloco, já era mais tarde do que o horário que eu tinha definido para iniciar o segundo bloco. Então, apesar de vocês observarem aí, quando eu pintei os bloquinhos que tinham os horários, esses horários não teve como ser seguido, porque eu precisava finalizar o bloco e eu não finalizei a tempo. Agora, falando sobre o que eu estudei nesse dia, eu comecei por biologia e depois eu tinha uma prova de inglês para fazer. E aí, depois disso, eu fiz aulas de matemática e parti para cinemática nesse momento. Eu imprimi as questões que faltavam, que eu não tinha respondido ainda, e eu fui fazer. Essa, inclusive, foi as últimas questões que eu fiz nesse dia. E eu tinha anotado para fazer mais questões, mas eu acabei não conseguindo fazer. Então, acabou aí a segunda. Sejam bem-vindos, então, à minha terça-feira. Nesse dia eu já fui mais sucinta e eu fiz só 3 blocos. Então, eu comecei estudando física e eram 7 aulas e eu estava acabando um conteúdo que era estática. E aí, depois que eu vi essas 7 aulas, eu tinha aula de biologia, eu ainda estou desacumulando todo aquele conteúdo que eu acabei atrasando por ler os PDFs e não consegui entender o conteúdo só pelos PDFs. E aí, no meu segundo bloco, que era composto pelas aulas de biologia, eu tinha 10 aulas para ver. Eu sinto que os meus estúdio vlogs têm ficado muito repetitivo, então eu queria pedir ajuda. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários que vídeo você gostaria de ver aqui no canal, porque eu sinto que é mais dos mesmos, eu sempre estudo as mesmas matérias, são sempre as mesmas discussões e sempre os mesmos diálogos que eu acabo tendo aqui. Depois, então, que eu finalizei essas 10 aulas de biologia, eu fui fazer as questões de química que eu tinha deixado para fazer nesse dia. Eu tenho utilizado questões para resumir o conteúdo, além de usar o Anki. E eu acho que as questões ainda conseguem ser mais efetivas do que o Anki, porque, querendo ou não, as questões elas acabam relacionando o conteúdo inteiro, sabe? E, querendo ou não, é a melhor forma de praticar o que realmente vai estar lá na prova. E foi isso que eu fiz nesse dia. Eu não tinha muitas coisas para fazer, tanto que eu só fiz 3 blocos, mas eu considero que eu fiz os 3 blocos muito bem feitos. É isso, o vlog ele vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir ele. Como eu falei, se você tiver algo para acrescentar, um conteúdo que você acha legal, comenta. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau!